Olá, bem-vindo, ou bem-vinda, a mais uma noite tranquila, aqui, onde as histórias fluem devagar, como suspiros trocados. Em jardins antigos, hoje, vamos falar sobre algo que pode surpreendê-lo: o amor, o romance, o namoro. Na Idade Média, você pode pensar que não havia romance. Naquela época distante, que casamentos eram apenas arranjos frios, contratos entre famílias, sem espaço para sentimentos e, em parte, você estaria certo. Mas apenas em parte, porque a realidade era mais complexa, mais interessante e, sim, até mais romântica do que você imagina. Então, acomode-se, como se estivesse em um jardim medieval, sob as estrelas, ouvindo trovadores cantarem canções de amor, e deixe essa história embalar você suavemente para o sono. Primeiro, precisamos entender que namorar, como conhecemos hoje, simplesmente não existia. Na Idade Média, não havia encontros casuais em cafés, não havia aplicativos de namoro, não havia sequer a ideia moderna de que você escolhe livremente alguém para amar, baseado em atração e compatibilidade para a maioria das pessoas, especialmente a nobreza. O casamento era uma transação, um negócio entre famílias, unindo propriedades, formando alianças, consolidando poder. Jovens nobres, frequentemente, eram prometidos, ainda crianças, às vezes aos 2, 3 anos de idade, embora o casamento só fosse consumado quando atingissem a puberdade, e muitas vezes o noivo e a noiva nem se conheciam. Antes do dia do casamento, viam um ao outro pela primeira vez no altar, e então eram declarados marido e mulher. Imagine a estranheza, a ansiedade desse momento, olhar para alguém completamente desconhecido e saber que essa pessoa seria sua companhia pelo resto da vida. Mas, e aqui está a parte interessante, isso não significava que não havia amor, romance, ou o que poderíamos chamar de namoro. Apenas significava que acontecia de formas muito diferentes, em contextos diferentes, com regras e expectativas completamente distintas das nossas. Vamos começar com o amor cortês, uma das invenções mais fascinantes da Idade Média, especialmente nos séculos XII e XIII. O amor cortês era um sistema elaborado, quase um jogo de romance, que se desenvolveu nas cortes da França e depois se espalhou por toda a Europa. Era amor, mas não necessariamente entre marido e mulher. Na verdade, frequentemente, o amor cortês era extraconjugal. O cavaleiro amava a esposa de outro homem, geralmente seu senhor. Mas espere. Antes de julgar, entenda que, geralmente, esse amor não era consumado fisicamente. Era amor idealizado, platônico, expresso através de gestos, poesia e devoção. De longe, o cavaleiro escolhia uma dama, geralmente de posição mais alta que a dele, e se dedicava a ela como se ela fosse uma deidade. Ele escrevia poemas sobre sua beleza, sua virtude, seu inacessível esplendor. Cantava canções sob sua janela. Realizava feitos de bravura em seu nome nos torneios. Ele usaria as cores dela, um lenço ou fita amarrado em sua lança, lutando com coragem extra, sabendo que ela estava assistindo, e ela, a dama, recebia essas atenções com graça e distanciamento. Podia conceder pequenos favores, uma palavra gentil, um sorriso, talvez permitir que ele beijasse sua mão, mas nunca mais que isso. Atenção, a distância, o anseio não realizado eram essenciais ao amor cortês. Era a busca, não a conquista, que importava. Havia até regras escritas sobre como conduzir o amor cortês. O mais famoso, De Amore, de Andrés Capellanos, um manual de etiqueta romântica, dizia coisas como:
O amor cortês não pode existir entre marido e mulher, porque o casamento era dever, obrigação, enquanto o amor cortês deveria ser livre, escolhido e amor facilmente obtido. Não é valorizado. Quanto mais difícil, mais inacessível, mais nobre e puro. O amor parece estranho para nós, mas era levado muito a sério. Na época, era considerado enobrecedor. Um cavaleiro tornava-se melhor, mais virtuoso, através de seu amor, por uma dama inatingível. Mas e quanto? As pessoas comuns? Os camponeses, artesãos, servos, que compunham a vasta maioria da população. Para eles, o romance era mais prático, menos idealizado, mas não menos real. Casamentos entre camponeses eram geralmente arranjados pelas famílias, mas com mais flexibilidade que entre nobres. Havia menos propriedade em jogo, menos política. Então, frequentemente, jovens tinham alguma escolha. Podiam expressar preferências, podiam recusar pretendentes que realmente detestavam, e havia oportunidades para conhecer potenciais parceiros em festivais, feiras, celebrações religiosas, nos campos, durante a colheita. Esses eram momentos onde jovens podiam conversar, flertar, um pouco sob os olhos, atentos, mas nem sempre rigorosos. Da comunidade havia danças, especialmente em festividades, como o 1º de maio, ou festas de colheita, onde rapazes e moças podiam dançar juntos, tocar-se, de forma aceitável, e havia jogos, brincadeiras, com conotações românticas, como escolher um par para o dia, através de sorteio ou competições, e havia caminhadas ao luar, encontros perto do poço ou da fonte, onde moças iam buscar água e rapazes, convenientemente, apareciam para ajudar. Havia até uma tradição, em algumas regiões, chamada bundling, ou cortejo de cama, onde um casal podia dormir na mesma cama, totalmente vestidos, às vezes com uma tábua entre eles, para conversar e se conhecer sob o teto e vigilância dos pais. Parece escandaloso, mas tinha regras estritas, e era considerado uma forma respeitável de permitir que jovens passassem tempo sozinhos, sem realmente estarem sozinhos. E havia as canções, as canções de amor, que eram parte integral do cortejo medieval. Trovadores e menestréis viajavam de lugar para lugar, cantando sobre amor, em todas as suas formas: amor feliz, amor não correspondido, amor proibido, amor trágico. Essas canções não eram apenas entretenimento, eram educação emocional. Ensinavam as pessoas como sentir, como expressar, como compreender. O amor, um rapaz podia aprender de um trovador as palavras certas para expressar seus sentimentos. Uma moça aprendia o que esperar, como responder, como navegar esse território complicado. E havia canções específicas para diferentes estágios do romance. Canções de saudação, quando você via sua amada pela primeira vez. Em dias, canções de lamento, quando ela estava distante ou indiferente. Canções de alegria, quando ela mostrava algum favor. E canções de despedida, albas, cantadas ao amanhecer, quando amantes tinham que se separar depois de uma noite juntos. Essas eram especialmente populares, embora falassem de amor ilícito. A música era a linguagem do amor medieval, quando palavras simples não bastavam, quando os sentimentos eram grandes demais para serem expressos. Havia sempre uma canção. Agora, deixe-me falar sobre os jardins, porque eram espaços especiais para romance. Na Idade Média, jardins de castelos ou monastérios eram frequentemente os únicos lugares onde homens e mulheres podiam estar relativamente sozinhos, protegidos por muros, mas ainda respeitáveis. Havia até um tipo especial
de jardim, chamado Hortus Conclusus, jardim fechado, que tinha significado tanto religioso quanto romântico. Era cercado por muros altos, com uma fonte no centro, flores perfumadas, árvores frutíferas, bancos para sentar. Era um pequeno paraíso terrestre, e ali, sob o pretexto de apreciar as flores ou caminhar ao ar fresco, casais podiam conversar, trocar olhares e, ocasionalmente, se segurar as mãos. Havia regras, claro, sempre regras, geralmente. Uma dama deveria estar acompanhada por uma criada ou dama de companhia, nunca completamente sozinha com um homem, mas criadas podiam ser discretas, podiam ficar a certa distância ou, convenientemente, olhar para outro lado em momentos estratégicos, e havia códigos, linguagens secretas. Uma flor oferecida podia ter significado específico. Uma rosa vermelha, amor apaixonado. Uma rosa branca, amor puro. Violetas, modéstia e fidelidade. A forma como você segurava um leque, o ver, podia comunicar mensagens para aqueles que sabiam ler os sinais. Um olhar sustentado, um segundo a mais que o apropriado, podia dizer volumes. Um sorriso fugaz, uma mão roçando acidentalmente. Em outra, eram pequenos gestos, minúsculos momentos, mas carregados de significado, porque eram raros, porque eram tudo o que havia. E deixe-me contar sobre as cartas, porque para aqueles que sabiam escrever, cartas eram a forma suprema de cortejo, claro. A maioria das pessoas era analfabeta. Então cartas eram um privilégio dos educados, clérigos, nobres, estudiosos, mas para esses, cartas de amor eram arte e estratégia. Havia até manuais ensinando como escrever uma carta de amor apropriada. E agora, deixe-me contar sobre algo especial. Os tokens de amor, pequenos objetos carregados de significado profundo. Além dos presentes que já mencionamos, havia objetos pessoais que amantes trocavam como símbolos de comprometimento e lembrança. Uma mecha de cabelo era presente íntimo e precioso. Cabelo era visto como parte da essência da pessoa. Mantê-lo perto era manter a pessoa perto. Amantes entrelaçavam seus cabelos em pequenos medalhões ou anéis especiais que podiam ser abertos e fechados, guardando o segredo contra o coração. Luvas eram também presentes significativos, especialmente de damas. Para cavaleiros, uma luva perfumada, usada pela amada, era tesouro a ser guardado contra o peito. Em batalha, e lenços bordados pela mão da amada, com suas iniciais ou símbolos secretos, eram levados em torneios ou viagens longas. Lembretes físicos de quem esperava. Em casa havia também medalhas religiosas ou relicários, trocados como proteção. Use isso e volte seguro. Para mim, fé e amor entrelaçados em um pequeno objeto de metal. E para os mais criativos, havia códigos cifrados, mensagens escondidas em objetos aparentemente inocentes, livros com páginas específicas marcadas, que quando lidas juntas, formavam mensagem secreta, ou joias com compartimentos escondidos, onde pequenas notas podiam ser guardadas. Amor encontrava sempre maneiras de se expressar, mesmo quando observado por olhos desaprovadores. Vamos falar agora sobre o papel das alcoviteiras e mediadoras, porque romance medieval, raramente, era assunto só do casal. Havia sempre intermediários, pessoas que ajudavam ou atrapalhavam o curso do amor entre a nobreza. Havia damas de companhia que serviam como mensageiras, carregando bilhetes, sussurrando recados, arranjando encontros discretos. Essas mulheres, geralmente mais velhas ou de confiança,
tinham poder considerável. Podiam fazer ou desfazer um romance, dependendo de sua cooperação, e eram frequentemente recompensadas com presentes, pequenas joias, moedas, favores futuros, por sua assistência e, principalmente, sua discrição entre camponeses. Havia figuras similares, mulheres mais velhas, da vila, que conheciam todos e tudo, que podiam ser consultadas sobre pretendentes adequados. Elas avaliavam compatibilidade, reputação, situação econômica, e se aprovassem, podiam facilitar introduções, conversas, encontros supervisionados. Mas também havia as alcoviteiras profissionais, mulheres que, por dinheiro, arranjavam encontros, não necessariamente respeitáveis, entre pessoas que deveriam estar separadas. Essas figuras aparecem frequentemente na literatura medieval, geralmente retratadas de forma negativa, como corruptoras, que facilitavam adultério e pecado, mas também eram necessárias em uma sociedade onde tantas regras separavam as pessoas, onde amor e desejo precisavam de ajuda para encontrar expressão. E deixe-me falar sobre a astrologia e superstições que cercavam o namoro medieval. As pessoas acreditavam profundamente que os astros influenciavam não apenas destinos, mas também compatibilidade amorosa. Casamentos eram frequentemente agendados, baseados em posições astrológicas favoráveis. Consultar um astrólogo antes de definir a data de casamento era comum, e havia crenças sobre quais signos eram compatíveis. Áries com Leão, Touro com Virgem, combinações celestiais que prometiam harmonia ou desastre. Havia também poções de amor. Sim, elas realmente existiam. Ou pelo menos, as pessoas acreditavam que existiam. Curandeiras e às vezes bruxas conheciam receitas, misturas de ervas, flores, às vezes ingredientes mais bizarros, ossos, sangue menstrual, cabelos. Essas poções, supostamente, faziam alguém se apaixonar por você ou intensificavam amor existente, ou até faziam amor desaparecer. Eram perigosas, não apenas pela possível toxicidade dos ingredientes, mas porque fazer ou usar uma poção de amor podia ser considerado bruxaria, punível com morte. Mas pessoas desesperadas por amor corriam riscos. Consultavam em segredo essas mulheres sábias, esperando que Maria pudesse trazer o que persuasão não conseguia. E havia adivinhações, formas de prever quem seria seu futuro amor, especialmente populares, entre moças jovens na véspera de São João ou Halloween. Moças podiam olhar em espelhos, sob condições específicas, e supostamente veriam o rosto de seus futuros maridos, ou descascar uma maçã, mantendo a casca em uma tira longa e jogá-la sobre o ombro. A forma que fazia no chão seria a inicial do nome dele, ou contar sementes de E, como era namorar na Idade Média. Olá, bem-vindo ou bem-vinda a mais uma noite tranquila, aqui, onde as histórias fluem devagar, como suspiros trocados em jardins antigos. Hoje, vamos falar sobre algo que pode surpreendê-lo: o amor, o romance, o namoro. Na Idade Média, você pode pensar que não havia romance. Naquela época distante, que casamentos eram apenas arranjos frios, contratos entre famílias, sem espaço para sentimentos, e em parte, você estaria certo, mas apenas em parte, porque a realidade era mais complexa, mais interessante. E sim, até mais romântica do que você imagina. Então, acomode-se, como se estivesse em um jardim medieval, sob as estrelas, ouvindo trovadores cantarem canções de amor. E deixe essa história embalar você suavemente. Para o sono, primeiro, precisamos entender que namorar, como conhecemos hoje, simplesmente não existia. Na Idade Média, não havia encontros casuais em cafés. Não havia aplicativos de namoro. Não havia sequer a ideia moderna
de que você escolhe livremente. Alguém para amar, baseado em atração e compatibilidade. Para a maioria das pessoas, especialmente a nobreza, o casamento era uma transação, um negócio entre famílias, unindo propriedades, formando alianças, consolidando poder. Jovens nobres, frequentemente, eram prometidos. Ainda crianças, às vezes, aos 2, 3 anos de idade, embora o casamento só fosse consumado quando atingissem a puberdade, e muitas vezes o noivo e a noiva nem se conheciam. Antes do dia do casamento, viam um ao outro pela primeira vez no altar, e então eram declarados marido e mulher. Imagine a estranheza, a ansiedade desse momento, olhar para alguém completamente desconhecido e saber que essa pessoa seria sua companhia pelo resto da vida. Mas, e aqui está a parte interessante, isso não significava que não havia amor, romance, ou o que poderíamos chamar de namoro. Apenas significava que acontecia de formas muito diferentes, em contextos diferentes, com regras e expectativas completamente distintas das nossas. Vamos começar com o amor cortês, uma das invenções mais fascinantes da Idade Média, especialmente nos séculos XII e XIII. O amor cortês era um sistema elaborado, quase um jogo de romance, que se desenvolveu nas cortes da França e depois se espalhou por toda a Europa. Era amor, mas não necessariamente entre marido e mulher. Na verdade, frequentemente, o amor cortês era extraconjugal. O cavaleiro amava a esposa de outro homem, geralmente seu senhor. Mas espere, antes de julgar, entenda que, geralmente, esse amor não era consumado fisicamente. Era amor idealizado, platônico, expresso através de gestos, poesia e devoção. De longe, o cavaleiro escolhia uma dama, geralmente de posição mais alta que a dele, e se dedicava a ela. Como se ela fosse uma deidade, ele escrevia poemas sobre sua beleza, sua virtude, seu inacessível esplendor, cantava canções sob sua janela, realizava feitos de bravura. Em seu nome, nos torneios, ele usaria as cores dela, um lenço ou fita amarrado em sua lança, lutando com coragem extra, sabendo que ela estava assistindo e ela, a dama, recebia essas atenções com graça e distanciamento. Podia conceder pequenos favores, uma palavra gentil, um sorriso, talvez permitir que ele beijasse sua mão, mas nunca mais que isso. Atenção, a distância, o anseio não realizado eram essenciais ao amor cortês. Era a busca, não a conquista, que importava. Havia até regras escritas sobre como conduzir o amor cortês. O mais famoso, De Amore, de Andreas Capellanus, um manual de etiqueta romântica, dizia coisas como: o amor cortês não pode existir entre marido e mulher, porque o casamento era dever, obrigação, enquanto o amor cortês deveria ser livre, escolhido, e amor facilmente obtido não é valorizado. Quanto mais difícil, mais inacessível, mais nobre e puro, o amor parece estranho para nós, mas era levado muito a sério. Na época, era considerado enobrecedor. Um cavaleiro tornava-se melhor, mais virtuoso, através de seu amor por uma dama inatingível. Mas e quanto? As pessoas comuns? Os camponeses, artesãos, servos, que compunham a vasta maioria da população. Para eles, o romance era mais prático, menos idealizado, mas não menos real. Agora, deixe-me contar sobre os bailes e danças que eram momentos cruciais para o namoro medieval. A dança
Era uma das poucas atividades onde homens e mulheres podiam tocar-se legalmente, publicamente, sem escândalo, segurar as mãos, girar juntos, ocasionalmente, roçar corpos. Tudo isso era permitido, até encorajado, durante a dança. Por isso, bailes eram eventos extremamente importantes para jovens. Em busca de parceiros, era onde você podia mostrar graça, coordenação e charme. Havia danças em círculo, onde todos da comunidade participavam, jovens e velhos, dançando ao som de flautas e tambores, e havia danças em pares, mais formais, onde um rapaz tinha que pedir permissão para dançar com uma moça, e ela podia aceitar ou recusar a forma como você dançava. Dizia muito sobre você. Um rapaz desajeitado podia perder pontos, mas um gracioso chamava a atenção. Uma moça que dançava bem, mas modestamente, era admirada. Mais uma que dançava de forma provocativa demais, arriscava sua reputação e havia significados nas danças. Certas danças eram mais íntimas, outras mais públicas. Escolher dançar uma pavana versus uma volta enviava mensagens diferentes, mas nunca mais que isso. Atenção, a distância, o anseio não realizado eram essenciais. Ao amor cortês era a busca, não a conquista. Que importava, havia até regras escritas sobre como conduzir o amor cortês. O mais famoso, De Amore, de Andrés Capellanos. Um manual de etiqueta romântica dizia coisas como: o amor cortês não pode existir entre marido e mulher, porque o casamento era dever, obrigação, enquanto o amor cortês deveria ser livre, escolhido e amor facilmente obtido não é valorizado. Quanto mais difícil, mais inacessível, mais nobre e puro, o amor parece estranho para nós, mas era levado muito a sério. Na época, era considerado enobrecedor. Um cavaleiro tornava-se melhor, mais virtuoso, através de seu amor por uma dama inatingível. Mas e quanto? As pessoas comuns? Os camponeses, artesãos, servos, que compunham a vasta maioria da população? Para eles, o romance era mais prático, menos idealizado, mas não menos real. Deixe-me contar agora sobre os casamenteiros profissionais que existiam em algumas regiões. Eram pessoas, geralmente de confiança, na comunidade, que conheciam todas as famílias. Todos os jovens, em idade de casar, eram consultados por pais, buscando parceiros adequados para seus filhos. Avaliavam compatibilidade, não apenas de personalidade, mas de propriedades, dotes, alianças familiares. Faziam investigações discretas sobre a saúde, reputação e situação financeira de potenciais pretendentes. Eram essenciais. Em uma época sem internet ou registros públicos fáceis, e depois arranjavam encontros supervisionados, onde as famílias podiam se conhecer, avaliar se gostariam de prosseguir com negociações. Casamenteiros bem-sucedidos eram muito valorizados e bem pagos, especialmente se conseguissem casamentos vantajosos para famílias ricas, mas também serviam comunidades mais pobres, onde suas taxas eram menores. Mas o serviço, igualmente importante em comunidades judaicas, o Shadchan era a figura central, responsável por arranjar casamentos apropriados, dentro dos requisitos religiosos e culturais, e em algumas culturas havia festivais especiais, mercados de casamento, onde jovens de diferentes vilas se reuniam especificamente para conhecer potenciais cônjuges. Esses eventos eram supervisionados, mas permitiam mais interação que o normal. Era a chance de expandir o pool de possíveis parceiros, além da própria vila pequena. E agora, deixe-me falar sobre algo delicado, mas importante: as consequências de namoro, que ia longe demais. Gravidezes fora do casamento eram desastrosas.
especialmente para mulheres. O estigma era imenso, e as consequências brutais. Uma moça grávida e solteira trazia vergonha para toda a família. Seu valor como esposa desaparecia. Seu futuro ficava terrivelmente limitado. Algumas famílias escondiam a gravidez. Enviavam a filha para viver com parentes distantes, até o bebê nascer e ser dado para adoção ou abandonado. Outras forçavam o suposto pai a caçar, através de pressão social ou até ameaças legais. Tribunais eclesiásticos podiam ordenar casamento se houvesse promessa anterior, mas muitas vezes o homem simplesmente desaparecia. Negava responsabilidade e a moça ficava sozinha para enfrentar as consequências. Bebês ilegítimos, bastardos, eram marcados pela circunstância de nascimento. Tinham menos direitos, menos oportunidades. Carreças fugas eram românticas, dramáticas, mas também arriscadas. Famílias podiam deserdar ou até perseguir os fugitivos, e havia perigo real. Se o pai da noiva fosse poderoso e furioso, podia mandar homens para trazer a filha de volta ou punir o rapaz que ousara levá-la. Mas para alguns, o amor valia. O risco valia perder herança, posição social, até segurança, desde que pudessem estar juntos. Essas histórias de amor desafiando a autoridade capturavam a imaginação das pessoas, tornavam-se baladas, cantadas por trovadores, sussurradas em jardins, inspirando outros a seguir seus corações. E agora, deixe-me contar sobre algo especial. Os tokens de amor, pequenos objetos carregados de significado profundo, além dos presentes que já mencionamos. Havia objetos pessoais que amantes trocavam como símbolos de comprometimento e lembrança. Uma mecha de cabelo era presente íntimo e precioso. Cabelo era visto como parte da essência da pessoa. Mantê-lo perto era manter a pessoa perto. Amantes entrelaçavam seus cabelos em pequenos medalhões ou anéis especiais que podiam ser abertos e fechados, guardando o segredo contra o coração. Luvas eram também presentes significativos, especialmente de damas, para cavaleiros. Uma luva perfumada, usada pela amada, era tesouro a ser guardado contra o peito em batalha, e lenços bordados pela mão da amada, com suas iniciais ou símbolos secretos, eram levados em torneios ou viagens longas. Lembretes físicos de quem esperava. Em casa, havia também medalhas religiosas ou relicários, trocados como proteção. Use isso e volte seguro. Para mim, fé e amor entrelaçados em um pequeno objeto de metal. E para os mais criativos, havia códigos cifrados, mensagens escondidas em objetos aparentemente inocentes, livros com páginas específicas marcadas que, quando lidas juntas, formavam mensagem secreta, ou joias com compartimentos escondidos, onde pequenas notas podiam ser guardadas. Amor encontrava sempre maneiras de se expressar, mesmo quando observado por olhos desaprovadores. Vamos falar agora sobre o papel das alcoviteiras e mediadoras. Porque romance medieval, raramente, era assunto só do casal. Havia sempre intermediários, pessoas que ajudavam ou atrapalhavam o curso do amor entre a nobreza. Havia damas de companhia que serviam como mensageiras, carregando bilhetes, sussurrando recados, arranjando encontros discretos. Essas mulheres, geralmente mais velhas ou de confiança, tinham poder considerável. Podiam fazer ou desfazer um romance, dependendo de sua cooperação, e eram frequentemente recompensadas com presentes, pequenas joias, moedas, favores futuros, por sua assistência e, principalmente, sua discrição entre camponeses. Havia figuras similares, mulheres mais velhas, da vila, que conheciam
todos e tudo, que podiam ser consultadas sobre pretendentes adequados. Elas avaliavam compatibilidade, reputação, situação econômica e, se aprovassem, podiam facilitar introduções, conversas, encontros supervisionados. Mas também havia as alcoviteiras profissionais, mulheres que, por dinheiro, arranjavam encontros não necessariamente respeitáveis entre pessoas que deveriam estar separadas. Essas figuras aparecem frequentemente na literatura medieval, geralmente retratadas de forma negativa, como corruptoras, que facilitavam adultério e pecado, mas também eram necessárias em uma sociedade onde tantas regras separavam as pessoas, onde amor e desejo precisavam de ajuda para encontrar expressão. E deixe-me falar sobre a astrologia e superstições que cercavam o namoro medieval. As pessoas acreditavam profundamente que os astros influenciavam não apenas destinos, mas também compatibilidade amorosa. Casamentos eram frequentemente agendados, baseados em posições astrológicas favoráveis. Consultar um astrólogo antes de definir a data de casamento era comum, e havia crenças sobre quais signos eram compatíveis. Áries com Leão, Touro com Virgem, combinações celestiais que prometiam harmonia ou desastre. Havia também poções de amor. Sim, elas realmente existiam, ou pelo menos as pessoas acreditavam que existiam. Curandeiras e, às vezes, bruxas conheciam receitas, misturas de ervas, flores, às vezes ingredientes mais bizarros, ossos, sangue menstrual. Bebês ilegítimos, bastardos, eram marcados pela circunstância de nascimento. Tinham menos direitos, menos oportunidades. Carregavam o estigma por toda a vida. Por isso, jovens casais que se amavam, mas não podiam casar oficialmente, viviam em tensão constante entre desejo e medo, entre amor e prudência. Alguns não resistiam. Arriscavam tudo por momentos roubados e, às vezes, pagavam preço alto. Por essa escolha, outros esperavam anos, se necessário, guardando-se para o momento certo, quando finalmente poderiam estar juntos, de forma legítima. Deixe-me contar agora sobre os noivados, que eram períodos interessantes e às vezes longos entre compromisso e casamento. Quando um casamento era acordado, havia cerimônia formal de noivado, onde promessas eram trocadas diante de testemunhas. Às vezes, até com contrato escrito, o noivo geralmente oferecia um anel ou outro presente valioso como símbolo de sua promessa. A noiva, às vezes, retribuía com algo feito por suas mãos, e a partir desse momento, o casal estava oficialmente comprometido. Quebrar um noivado era sério. Podia levar a disputas legais, compensações financeiras durante o noivado, que podia durar meses ou até anos. O casal tinha mais liberdade para se conhecer. Podiam conversar mais abertamente, passar tempo juntos. Com supervisão reduzida, era período de preparação para o casamento. A noiva preparava seu enxoval, roupas, lençóis, toalhas, tudo que levaria para a nova vida. O noivo preparava a casa ou quarto, trabalhava para acumular recursos necessários para sustentar uma família. Essas figuras aparecem frequentemente na literatura medieval, geralmente retratadas de forma negativa, como corruptoras, que facilitavam adultério e pecado, mas também eram necessárias. Em uma sociedade onde tantas regras separavam as pessoas, onde amor e desejo precisavam de ajuda para encontrar expressão. E deixe-me falar sobre a astrologia e superstições que cercavam o namoro medieval. As pessoas acreditavam profundamente que os astros influenciavam não apenas destinos,
mas também compatibilidade amorosa, casamentos, eram frequentemente agendados, baseados em posições astrológicas favoráveis. Consultar um astrólogo antes de definir a data de casamento era comum, e havia crenças sobre quais signos eram compatíveis. Áries com Leão, Touro com Virgem, combinações celestiais que prometiam harmonia ou desastre. Havia também poções de amor. Sim, elas realmente existiam, ou pelo menos as pessoas acreditavam que existiam. Curandeiras e às vezes bruxas conheciam receitas, misturas de ervas, flores, às vezes ingredientes mais bizarros, ossos, sangue menstrual, cabelos. Essas poções, supostamente, faziam alguém se apaixonar por você, ou intensificavam amor existente, ou até faziam amor desaparecer. Eram perigosas, não apenas pela possível toxicidade dos ingredientes, mas porque fazer ou usar uma poção de amor podia ser considerado bruxaria, punível com morte. Mas pessoas desesperadas por amor corriam riscos. Consultavam em segredo essas mulheres sábias, esperando que a magia pudesse trazer o que persuasão não conseguia, e havia adivinhações, formas de prever quem seria seu futuro amor, especialmente populares entre moças jovens na véspera de São João ou Halloween. Moças podiam olhar em espelhos sob condições específicas e supostamente veriam o rosto de seus futuros maridos, ou descascar uma maçã, mantendo a casca em uma tira longa, e jogá-la sobre o ombro. A forma que fazia no chão seria a inicial do nome dele, ou contar sementes de pizza, como era namorar na Idade Média ou lá. Bem-vindo, ou bem-vinda, a mais uma noite tranquila, aqui, onde as histórias fluem devagar, como suspiros trocados, em jardins antigos. Hoje, vamos falar sobre algo que pode surpreendê-lo: o amor, o romance, o namoro. Na Idade Média, você pode pensar que não havia romance. Naquela época distante, que casamentos eram apenas arranjos frios, contratos entre famílias, sem espaço para sentimentos, e em parte, você estaria certo. Mas apenas em parte, porque a realidade era mais complexa, mais interessante, e sim, até mais romântica do que você imagina. Então, acomode-se, como se estivesse em um jardim medieval, sob as estrelas, ouvindo trovadores cantarem canções de amor, e deixe essa história embalar você suavemente para o sono. Primeiro, precisamos entender que namorar, como conhecemos hoje, simplesmente não existia. Na Idade Média, não havia encontros casuais em cafés. Não havia aplicativos de namoro. Não havia sequer a ideia moderna de que você escolhe livremente alguém para amar, baseado em atração e compatibilidade para a maioria das pessoas, especialmente a nobreza. O casamento era uma transação, um negócio entre famílias, unindo propriedades, formando alianças, consolidando poder. Jovens nobres, frequentemente, eram prometidos. Ainda crianças, às vezes, aos 2, 3 anos de idade, embora o casamento só fosse consumado quando atingissem a puberdade, e muitas vezes o noivo e a noiva nem se conheciam. Antes do dia do casamento, viam um ao outro pela primeira vez no altar, e então eram declarados marido e mulher. Imagine a estranheza, a ansiedade desse momento, olhar para alguém completamente desconhecido e saber que essa pessoa seria sua companhia pelo resto da vida. Mas, e aqui está a parte interessante, isso não significava que não havia amor, romance, ou o que poderíamos chamar de namoro. Apenas significava que acontecia de formas muito diferentes, em contextos diferentes, com regras e expectativas completamente distintas das nossas. Vamos começar com o amor cortês, uma das invenções mais fascinantes da Idade Média, especialmente nos séculos XII e XIII. O amor cortês
Era um sistema elaborado, quase um jogo de romance, que se desenvolveu nas cortes da França e depois se espalhou por toda a Europa. Era amor, mas não necessariamente entre marido e mulher. Na verdade, frequentemente, o amor cortês era extraconjugal. O cavaleiro amava a esposa de outro homem, geralmente seu senhor. Mas espere, antes de julgar, entenda que, geralmente, esse amor não era consumado fisicamente. Era amor idealizado, platônico, expresso através de gestos, poesia e devoção. De longe, o cavaleiro escolhia uma dama, geralmente de posição mais alta que a dele, e se dedicava a ela como se ela fosse uma deidade. Ele escrevia poemas sobre sua beleza, sua virtude, seu inacessível esplendor. Cantava canções sob sua janela. Realizava feitos de bravura em seu nome. Nos torneios, ele usaria as cores dela, um lenço ou fita amarrado em sua lança, lutando com coragem extra, sabendo que ela estava assistindo e ela, a dama, recebia essas atenções com graça e distanciamento. Podia conceder pequenos favores, uma palavra gentil, um sorriso, talvez permitir que ele beijasse sua mão, mas nunca mais que isso. A tensão, a distância, o anseio não realizado eram essenciais ao amor cortês. Era a busca, não a conquista, que importava. Havia até regras escritas sobre como conduzir o amor cortês. O mais famoso, De Amore, de Andreas Capellanos, um manual de etiqueta romântica, dizia coisas como: o amor cortês não pode existir entre marido e mulher, porque o casamento era dever-obrigação, enquanto o amor cortês deveria ser livre, escolhido, e amor facilmente obtido não é valorizado. Quanto mais difícil, mais inacessível, mais nobre e puro. O amor parece estranho para nós, mas era levado muito a sério. Na época, era considerado enobrecedor. Um cavaleiro tornava-se melhor, mais virtuoso, através de seu amor por uma dama inatingível. Mas e quanto às pessoas comuns? Os camponeses, artesãos, servos, que compunham a vasta maioria da população? Para eles, o romance era mais prático, menos idealizado, mas não menos real. Casamentos entre camponeses eram geralmente arranjados pelas famílias, mas com mais flexibilidade que entre nobres. Havia menos propriedade em jogo, menos política. Então, frequentemente, jovens tinham alguma escolha. Podiam expressar preferências, podiam recusar pretendentes que realmente detestavam, e havia oportunidades para conhecer potenciais parceiros em festivais, feiras, celebrações religiosas, nos campos. Durante a colheita, esses eram momentos onde jovens podiam conversar, flertar, um pouco sob os olhos atentos, mas nem sempre rigorosos, da comunidade. Havia danças, especialmente em festividades, como o 1º de maio, ou festas de colheita, onde rapazes e moças podiam dançar juntos, tocar-se, de forma aceitável, e havia jogos, brincadeiras, com conotações românticas, como escolher um par para o dia, através de sorteio ou competições, e havia caminhadas ao luar, encontros perto do poço ou da fonte, onde moças iam buscar água e rapazes, convenientemente, e agora, deixe-me contar sobre algo especial. Os tokens de amor, pequenos objetos carregados de significado profundo, além dos presentes que já mencionamos. Havia objetos pessoais que amantes trocavam como símbolos de comprometimento e lembrança. Uma mecha de cabelo era presente íntimo e precioso. Cabelo era visto como parte da essência
da pessoa mantê-lo perto. Era manter a pessoa perto. Amantes entrelaçavam seus cabelos em pequenos medalhões ou anéis especiais que podiam ser abertos e fechados, guardando o segredo contra o coração. Luvas eram também presentes significativos, especialmente de damas. Para cavaleiros, uma luva perfumada, usada pela amada, era tesouro a ser guardado contra o peito, em batalha, e lenços bordados pela mão da amada, com suas iniciais ou símbolos secretos, eram levados em torneios ou viagens longas, lembretes físicos de quem esperava. Em casa havia também medalhas religiosas ou relicários, trocados como proteção. Use isso e volte seguro. Para mim, fé e amor entrelaçados em um pequeno objeto de metal. E para os mais criativos, havia códigos cifrados, mensagens escondidas em objetos aparentemente inocentes, livros com páginas específicas marcadas, que quando lidas juntas, formavam mensagem secreta, ou joias com compartimentos escondidos, onde pequenas notas podiam ser guardadas. Amor encontrava sempre maneiras de se expressar, mesmo quando observado por olhos desaprovadores. Vamos falar agora sobre o papel das alcoviteiras e mediadoras, porque romance medieval, raramente, era assunto só do casal. Havia sempre intermediários, pessoas que ajudavam ou atrapalhavam o curso do amor entre a nobreza. Havia damas de companhia que serviam como mensageiras, carregando bilhetes, sussurrando recados, arranjando encontros discretos. Essas mulheres, geralmente mais velhas ou de confiança, tinham poder considerável. Podiam fazer ou desfazer um romance, dependendo de sua cooperação, e eram frequentemente recompensadas com presentes, pequenas joias, moedas, favores futuros, por sua assistência e, principalmente, sua discrição. Entre camponeses, havia figuras similares, mulheres mais velhas, da vila, que conheciam todos e tudo, que podiam ser consultadas sobre pretendentes adequados. Elas avaliavam compatibilidade, reputação, situação econômica, e se aprovassem, podiam facilitar introduções, conversas, encontros supervisionados. Mas também havia as alcoviteiras profissionais, mulheres que, por dinheiro, arranjavam encontros, não necessariamente respeitáveis, entre pessoas que deveriam estar separadas. Essas figuras aparecem frequentemente na literatura medieval, geralmente retratadas de forma negativa, como corruptoras, que facilitavam adultério e pecado, mas também eram necessárias em uma sociedade onde tantas regras separavam as pessoas, onde amor e desejo precisavam de ajuda para encontrar expressão. E deixe-me falar sobre a astrologia e superstições que cercavam o namoro medieval. As pessoas acreditavam profundamente que os astros influenciavam não apenas destinos, mas também compatibilidade amorosa. Casamentos eram frequentemente agendados, baseados em posições astrológicas favoráveis. Consultar um astrólogo antes de definir a data de casamento era comum, e havia crenças sobre quais signos eram compatíveis. Áries com Leão, Touro com Virgem, combinações celestiais que prometiam harmonia ou desastre. Havia também poções de amor. Sim, elas realmente existiam. Ou pelo menos, as pessoas acreditavam que existiam. Curandeiras e às vezes bruxas conheciam receitas, misturas de ervas, flores, às vezes ingredientes mais bizarros, ossos, sangue menstrual, cabelos. Essas poções, supostamente, faziam alguém se apaixonar por você ou intensificavam amor existente, ou até faziam amor desaparecer. Eram perigosas, não apenas pela possível toxicidade dos ingredientes, mas porque fazer ou usar uma poção de amor podia ser considerado bruxaria, punível com morte. Mas pessoas desesperadas por amor
corriam riscos. Consultavam em segredo essas mulheres sábias, esperando que Maria pudesse trazer o que persuasão não conseguia. E havia adivinhações, formas de prever quem seria seu futuro amor, especialmente populares, entre moças jovens na véspera de São João ou Halloween. Moças podiam olhar em espelhos, sob condições específicas, e supostamente veriam o rosto de seus futuros maridos, ou descascar uma maçã, mantendo a casca em uma tira longa e jogá-la sobre o ombro. A forma que fazia no chão seria a inicial do nome dele, ou contar sementes de E, como era namorar na Idade Média. Olá, bem-vindo, ou bem-vinda, a mais uma noite tranquila, aqui, onde as histórias fluem devagar, como suspiros trocados. Em Jardins Antigos, hoje, vamos falar sobre algo que pode surpreendê-lo. O amor, o romance, o namoro. Na Idade Média, você pode pensar que não havia romance. Naquela época distante, que casamentos eram apenas arranjos frios, contratos entre famílias, sem espaço para sentimentos, e em parte, você estaria certo, mas apenas em parte, porque a realidade era mais complexa, mais interessante. E sim, até mais romântica do que você imagina. Então, acomode-se, como se estivesse em um jardim medieval, sob as estrelas, ouvindo trovadores cantarem canções de amor. E deixe essa história embalar você suavemente. Para o sono, primeiro, precisamos entender que namorar, como conhecemos hoje, simplesmente não existia. Na Idade Média, não havia encontros casuais em cafés. Não havia aplicativos de namoro. Não havia sequer a ideia moderna de que você escolhe livremente alguém para amar, baseado em atração e compatibilidade. Para a maioria das pessoas, especialmente a nobreza, o casamento era uma transação, um negócio entre famílias, unindo propriedades, formando alianças, consolidando poder. Jovens nobres, frequentemente, eram prometidos, ainda crianças, às vezes, aos 2, 3 anos de idade, embora o casamento só fosse consumado quando atingissem a puberdade, e muitas vezes o noivo e a noiva nem se conheciam. Antes do dia do casamento, viam um ao outro pela primeira vez no altar, e então eram declarados marido e mulher. Imagine a estranheza, a ansiedade desse momento, olhar para alguém completamente desconhecido e saber que essa pessoa seria sua companhia pelo resto da vida. Mas, e aqui está a parte interessante, isso não significava que não havia amor, romance, ou o que poderíamos chamar de namoro. Apenas significava que acontecia de formas muito diferentes, em contextos diferentes, com regras e expectativas completamente distintas das nossas. Vamos começar com o amor cortês, uma das invenções mais fascinantes da Idade Média, especialmente nos séculos XII e XIII. O amor cortês era um sistema elaborado, quase um jogo de romance, que se desenvolveu nas cortes da França e depois se espalhou por toda a Europa. Era amor, mas não necessariamente entre marido e mulher. Na verdade, frequentemente, o amor cortês era extraconjugal. O cavaleiro amava a esposa de outro homem, geralmente seu senhor. Mas espere, antes de julgar, entenda que, geralmente, esse amor não era consumado fisicamente. Era amor idealizado, platônico, expresso através de gestos, poesia e devoção. De longe, o cavaleiro escolhia uma dama, geralmente de posição mais alta que a dele, e se dedicava a ela. Como se ela fosse uma deidade, ele escrevia poemas sobre sua beleza, sua virtude, seu inacessível esplendor, cantava canções sob sua janela, realizava feitos de bravura. Em seu nome, nos torneios, ele usaria as cores dela, um lenço ou fita amarrado em sua lança, lutando com
coragem extra, sabendo que ela estava assistindo e ela, a dama, recebia essas atenções com graça e distanciamento. Podia conceder pequenos favores, uma palavra gentil, um sorriso, talvez permitir que ele beijasse sua mão, mas nunca, mais que isso, atenção, a distância, o anseio não realizado eram essenciais ao amor cortês. Era a busca, não a conquista, que importava. Havia até regras escritas sobre como conduzir o amor cortês. O mais famoso, De Amore, de Andreas Capellanos, um manual de etiqueta romântica, dizia coisas como: o amor cortês não pode existir entre marido e mulher, porque o casamento era dever, obrigação, enquanto o amor cortês deveria ser livre, escolhido, e amor facilmente obtido não é valorizado. Quanto mais difícil, mais inacessível, mais nobre e puro, o amor parece estranho para nós, mas era levado muito a sério. Na época, era considerado enobrecedor. Um cavaleiro tornava-se melhor, mais virtuoso, através de seu amor por uma dama inatingível. Mas e quanto? As pessoas comuns? Os camponeses, artesãos, servos, que compunham a vasta maioria da população. Para eles, o romance era mais prático, menos idealizado, mas não menos real. Bebês ilegítimos, bastardos, eram marcados pela circunstância de nascimento. Tinham menos direitos, menos oportunidades. Carregavam o estigma por toda a vida. Por isso, jovens casais que se amavam, mas não podiam casar oficialmente, viviam em tensão constante, entre desejo e medo, entre amor e prudência. Alguns não resistiam. Arriscavam tudo, por momentos roubados, e às vezes pagavam preço alto. Por essa escolha, outros esperavam anos, se necessário, guardando-se para o momento certo, quando finalmente poderiam estar juntos, de forma legítima. Deixe-me contar agora sobre os noivados, que eram períodos interessantes e às vezes longos, entre compromisso e casamento. Quando um casamento era acordado, havia cerimônia formal de noivado, onde promessas eram trocadas diante de testemunhas. Às vezes, até com contrato escrito, o noivo geralmente oferecia um anel ou outro presente valioso como símbolo de sua promessa. A noiva, às vezes, retribuía com algo feito por suas mãos, e a partir desse momento, o casal estava oficialmente comprometido. Quebrar um noivado era sério. Podia levar a disputas legais, compensações financeiras durante o noivado, que podia durar meses ou até anos. O casal tinha mais liberdade para se conhecer. Podiam conversar mais abertamente, passar tempo juntos. Com supervisão reduzida, era período de preparação para o casamento. A noiva preparava seu enxoval, roupas, lençóis, toalhas, tudo que levaria para a nova vida. O noivo preparava a casa ou quarto, trabalhava para acumular recursos necessários para sustentar uma família. Essas figuras aparecem frequentemente na literatura medieval, geralmente retratadas de forma negativa, como corruptoras, que facilitavam adultério e pecado, mas também eram necessárias. Em uma sociedade onde tantas regras separavam as pessoas, onde amor e desejo precisavam de ajuda para encontrar expressão. E deixe-me falar sobre a astrologia e superstições que cercavam o namoro medieval. As pessoas acreditavam profundamente que os astros influenciavam não apenas destinos, mas também compatibilidade amorosa. Casamentos eram frequentemente agendados, baseados em posições astrológicas favoráveis. Consultar um astrólogo antes de definir a data de casamento era comum, e havia crenças sobre quais signos
eram compatíveis. Áries com Leão, Touro com Virgem, combinações celestiais que prometiam harmonia ou desastre. Havia também poções de amor. Sim, elas realmente existiam. Ou pelo menos, as pessoas acreditavam que existiam. Curandeiras e, às vezes, bruxas conheciam receitas, misturas de ervas, flores, às vezes ingredientes mais bizarros, ossos, sangue menstrual, cabelos. Essas poções, supostamente, faziam alguém se apaixonar por você, ou intensificavam amor existente, ou até faziam amor desaparecer. Eram perigosas, não apenas pela possível toxicidade dos ingredientes, mas porque fazer ou usar uma poção de amor podia ser considerado bruxaria, punível com morte. Mas pessoas desesperadas por amor corriam riscos, consultavam em segredo essas mulheres sábias, esperando que a magia pudesse trazer o que persuasão não conseguia, e havia adivinhações, formas de prever quem seria seu futuro amor, especialmente populares entre moças jovens na véspera de São João ou Halloween. Moças podiam olhar em espelhos sob condições específicas e supostamente veriam o rosto de seus futuros maridos, ou descascar uma maçã, mantendo a casca em uma tira longa, e jogá-la sobre o ombro. A forma que fazia no chão seria a inicial do nome dele, ou contar sementes de pizza, como era namorar na Idade Média. Olá, bem-vindo, ou bem-vinda, a mais uma noite tranquila, aqui, onde as histórias fluem devagar, como suspiros trocados, em jardins antigos. Hoje, vamos falar sobre algo que pode surpreendê-lo: o amor, o romance, o namoro. Na Idade Média, você pode pensar que não havia romance. Naquela época distante, que casamentos eram apenas arranjos frios, contratos entre famílias, sem espaço para sentimentos, e em parte, você estaria certo. Mas apenas em parte, porque a realidade era mais complexa, mais interessante, e sim, até mais romântica do que você imagina. Então, acomode-se, como se estivesse em um jardim medieval, sob as estrelas, ouvindo trovadores cantarem canções de amor, e deixe essa história embalar você suavemente para o sono. Primeiro, precisamos entender que namorar, como conhecemos hoje, simplesmente não existia. Na Idade Média, não havia encontros casuais em cafés. Não havia aplicativos de namoro. Não havia sequer a ideia moderna de que você escolhe livremente alguém para amar, baseado em atração e compatibilidade para a maioria das pessoas, especialmente a nobreza. O casamento era uma transação, um negócio entre famílias, unindo propriedades, formando alianças, consolidando poder. Jovens nobres, frequentemente, eram prometidos. Ainda crianças, às vezes, aos 2, 3 anos de idade, embora o casamento só fosse consumado quando atingissem a puberdade, e muitas vezes o noivo e a noiva nem se conheciam. Antes do dia do casamento, viam um ao outro pela primeira vez no altar, e então eram declarados marido e mulher. Imagine a estranheza, a ansiedade desse momento, olhar para alguém completamente desconhecido e saber que essa pessoa seria sua companhia pelo resto da vida. Mas, e aqui está a parte interessante, isso não significava que não havia amor, romance, ou o que poderíamos chamar de namoro. Apenas significava que acontecia de formas muito diferentes, em contextos diferentes, com regras e expectativas completamente distintas das nossas. Vamos começar com o amor cortês, uma das invenções mais fascinantes da Idade Média, especialmente nos séculos XII e XIII. O amor cortês era um sistema elaborado, quase um jogo de romance, que se desenvolveu nas cortes da França e depois se espalhou por toda a Europa. Era amor, mas não necessariamente entre marido e mulher.
Na verdade, frequentemente. O amor cortês era extraconjugal. O cavaleiro amava a esposa de outro homem, geralmente seu senhor, mas espere. Antes de julgar, entenda que, geralmente, esse amor não era consumado fisicamente. Era amor idealizado, platônico, expresso através de gestos, poesia e devoção. De longe, o cavaleiro escolhia uma dama, geralmente de posição mais alta que a dele, e se dedicava a ela como se ela fosse uma deidade. Ele escrevia poemas sobre sua beleza, sua virtude, seu inacessível esplendor. Cantava canções sob sua janela. Realizava feitos de bravura em seu nome. Nos torneios, ele usaria as cores dela, um lenço ou fita amarrado em sua lança, lutando com coragem extra, sabendo que ela estava assistindo e ela, a dama, recebia essas atenções com graça e distanciamento. Podia conceder pequenos favores, uma palavra gentil, um sorriso, talvez permitir que ele beijasse sua mão, mas nunca mais que isso. A tensão, a distância, o anseio não realizado eram essenciais ao amor cortês. Era a busca, não a conquista, que importava. Havia até regras escritas sobre como conduzir o amor cortês. O mais famoso, De Amore, de Andreas Capellanos. O manual de etiqueta romântica dizia coisas como: o amor cortês não pode existir entre marido e mulher, porque o casamento era dever-obrigação, enquanto o amor cortês deveria ser livre, escolhido, e amor facilmente obtido não é valorizado. Quanto mais difícil, mais inacessível, mais nobre e puro. O amor parece estranho para nós, mas era levado muito a sério. Na época, era considerado enobrecedor. Um cavaleiro tornava-se melhor, mais virtuoso, através de seu amor por uma dama inatingível. Mas e quanto às pessoas comuns? Os camponeses, artesãos, servos, que compunham a vasta maioria da população, para eles, o romance era mais prático, menos idealizado, mas não menos real. Casamentos entre camponeses eram geralmente arranjados pelas famílias, mas com mais flexibilidade que entre nobres. Havia menos propriedade em jogo, menos política. Então, frequentemente, jovens tinham alguma escolha. Podiam expressar preferências, podiam recusar pretendentes que realmente detestavam, e havia oportunidades para conhecer potenciais parceiros em festivais, feiras, celebrações religiosas, nos campos. Durante a colheita, esses eram momentos onde jovens podiam conversar, flertar, um pouco sob os olhos atentos, mas nem sempre rigorosos, da comunidade. Havia danças, especialmente em festividades, como o 1º de maio, ou festas de colheita, onde rapazes e moças podiam dançar juntos, tocar-se, de forma aceitável, e havia jogos, brincadeiras, com conotações românticas, como escolher um par para o dia, através de sorteio ou competições, e havia caminhadas ao luar, encontros perto do poço ou da fonte, onde moças iam buscar água e rapazes, convenientemente, bebês ilegítimos, bastardos, eram marcados pela circunstância de nascimento, tinham menos direitos, menos oportunidades, carregavam o estigma por toda a vida. Por isso, jovens casais que se amavam, mas não podiam casar oficialmente, viviam em tensão constante, entre desejo e medo, entre amor e prudência. Alguns não resistiam, arriscavam tudo por momentos roubados, e às vezes pagavam preço alto por essa escolha. Outros esperavam anos, se necessário, guardando-se para o momento certo, quando finalmente poderiam estar juntos,
de forma legítima, deixe-me contar agora sobre os noivados, que eram períodos interessantes e às vezes longos entre compromisso e casamento. Quando um casamento era acordado, havia cerimônia formal de noivado, onde promessas eram trocadas diante de testemunhas. Às vezes, até com contrato escrito, o noivo geralmente oferecia um anel ou outro presente valioso como símbolo de sua promessa. A noiva, às vezes, retribuía com algo feito por suas mãos e a partir desse momento, o casal estava oficialmente comprometido. Quebrar um noivado era sério. Podia levar a disputas legais, compensações financeiras durante o noivado, que podia durar meses ou até anos. O casal tinha mais liberdade para se conhecer. Podiam conversar mais abertamente, passar tempo juntos. Com supervisão reduzida, era período de preparação para o casamento. A noiva preparava seu enxoval, roupas, lençóis, toalhas, tudo que levaria para a nova vida. O noivo preparava a casa ou quarto, trabalhava para acumular recursos necessários para sustentar uma família. Essas figuras aparecem frequentemente na literatura medieval, geralmente retratadas de forma negativa, como corruptoras, que facilitavam adultério e pecado, mas também eram necessárias. Em uma sociedade onde tantas regras separavam as pessoas, onde amor e desejo precisavam de ajuda para encontrar expressão. E deixe-me falar sobre a astrologia e superstições que cercavam o namoro medieval. As pessoas acreditavam profundamente que os astros influenciavam não apenas destinos, mas também compatibilidade amorosa. Casamentos eram frequentemente agendados, baseados em posições astrológicas favoráveis. Consultar um astrólogo antes de definir a data de casamento era comum, e havia crenças sobre quais signos eram compatíveis. Áries com Leão, Touro com Virgem, combinações celestiais que prometiam harmonia ou desastre. Havia também poções de amor. Sim, elas realmente existiam, ou pelo menos as pessoas acreditavam que existiam. Curandeiras e às vezes bruxas conheciam receitas, misturas de ervas, flores, às vezes ingredientes mais bizarros, ossos, sangue menstrual, cabelos. Essas poções, supostamente, faziam alguém se apaixonar por você, ou intensificavam amor existente, ou até faziam amor desaparecer. Eram perigosas, não apenas pela possível toxicidade dos ingredientes, mas porque fazer ou usar uma poção de amor podia ser considerado bruxaria, punível com morte. Mas pessoas desesperadas por amor corriam riscos. Consultavam em segredo essas mulheres sábias, esperando que a magia pudesse trazer o que persuasão não conseguia. E havia adivinhações, formas de prever quem seria seu futuro amor, especialmente populares entre moças jovens na véspera de São João ou Halloween. Moças podiam olhar em espelhos sob condições específicas e supostamente veriam o rosto de seus futuros maridos, ou descascar uma maçã, mantendo a casca em uma tira longa e jogá-la sobre o ombro. A forma que fazia no chão seria a inicial do nome dele, ou contar sementes de pizza, como era namorar na Idade Média. Olá, bem-vindo ou bem-vinda a mais uma noite tranquila, aqui, onde as histórias fluem devagar, como suspiros trocados em jardins antigos. Hoje, vamos falar sobre algo que pode surpreendê-lo: o amor, o romance, o namoro. Na Idade Média, você pode pensar que não havia romance. Naquela época distante, que casamentos eram apenas arranjos frios, contratos entre famílias, sem espaço para sentimentos, e em parte, você estaria certo. Mas apenas em parte, porque a realidade era mais complexa, mais interessante, e sim, até mais romântica do que você imagina. Então, acomode-se, como se estivesse em um jardim medieval, sob as estrelas.
ouvindo trovadores cantarem canções de amor. E deixe essa história embalar você suavemente para o sono. Primeiro, precisamos entender que namorar, como conhecemos hoje, simplesmente não existia. Na Idade Média, não havia encontros casuais em cafés. Não havia aplicativos de namoro. Não havia sequer a ideia moderna de que você escolhe livremente alguém para amar, baseado em atração e compatibilidade para a maioria das pessoas, especialmente a nobreza. O casamento era uma transação, um negócio entre famílias, unindo propriedades, formando alianças, consolidando poder. Jovens nobres, frequentemente, eram prometidos. Ainda crianças, às vezes, aos 2, 3 anos de idade, embora o casamento só fosse consumado quando atingissem a puberdade, e muitas vezes o noivo e a noiva nem se conheciam. Antes do dia do casamento, viam um ao outro pela primeira vez no altar, e então eram declarados marido e mulher. Imagine a estranheza, a ansiedade desse momento, olhar para alguém completamente desconhecido e saber que essa pessoa seria sua companhia pelo resto da vida. Mas, e aqui está a parte interessante, isso não significava que não havia amor, romance, ou o que poderíamos chamar de namoro. Apenas significava que acontecia de formas muito diferentes, em contextos diferentes, com regras e expectativas completamente distintas das nossas. Vamos começar com o amor cortês, uma das invenções mais fascinantes da Idade Média, especialmente nos séculos XII e XIII. O amor cortês era um sistema elaborado, quase um jogo de romance, que se desenvolveu nas cortes da França e depois se espalhou por toda a Europa. Era amor, mas não necessariamente entre marido e mulher. Na verdade, frequentemente, o amor cortês era extraconjugal. O cavaleiro amava a esposa de outro homem, geralmente seu senhor. Mas espere, antes de julgar, entenda que, geralmente, esse amor não era consumado fisicamente. Era amor idealizado, platônico, expresso através de gestos, poesia e devoção. De longe, o cavaleiro escolhia uma dama, geralmente de posição mais alta que a dele, e se dedicava a ela como se ela fosse uma deidade. Ele escrevia poemas sobre sua beleza, sua virtude, seu inacessível esplendor, cantava canções sob sua janela, realizava feitos de bravura em seu nome. Nos torneios, ele usaria as cores dela, um lenço ou fita amarrado em sua lança, lutando com coragem extra, sabendo que ela estava assistindo e ela, a dama, recebia essas atenções com graça e distanciamento. Podia conceder pequenos favores, uma palavra gentil, um sorriso, talvez permitir que ele beijasse sua mão, mas nunca mais que isso. A tensão, a distância, o anseio não realizado eram essenciais ao amor cortês. Era a busca, não a conquista, que importava. Havia até regras escritas sobre como conduzir o amor cortês. O mais famoso, De Amore, de Andreas Capellanus, um manual de etiqueta romântica, dizia coisas como: o amor cortês não pode existir entre marido e mulher, porque o casamento era dever-obrigação, enquanto o amor cortês deveria ser livre, escolhido, e amor facilmente obtido não é valorizado. Quanto mais difícil, mais inacessível, mais nobre e puro. O amor parece estranho para nós, mas era levado muito a sério. Na época, era considerado enobrecedor. Um cavaleiro tornava-se melhor, mais virtuoso, através de seu amor por uma dama inatingível. Mas e quanto às pessoas comuns? Os camponeses, artesãos, servos, que compunham a vasta maioria da população? Para eles, o romance era mais prático,
menos idealizado, mas não menos real. Casamentos entre camponeses eram geralmente arranjados pelas famílias, mas com mais flexibilidade que entre nobres. Havia menos propriedade em jogo, menos política. Então, frequentemente, jovens tinham alguma escolha. Podiam expressar preferências, podiam recusar pretendentes que realmente detestavam, e havia oportunidades para conhecer potenciais parceiros em festivais, feiras, celebrações religiosas, nos campos. Durante a colheita, esses eram momentos onde jovens podiam conversar, flertar, um pouco sob os olhos atentos, mas nem sempre rigorosos, da comunidade. Havia danças, especialmente em festividades, como o 1º de maio, ou festas de colheita, onde rapazes e moças podiam dançar juntos, tocar-se, de forma aceitável, e havia jogos, brincadeiras, com conotações românticas, como escolher um par para o dia, através de sorteio ou competições, e havia caminhadas ao luar, encontros perto do poço ou da fonte, onde moças iam buscar água e rapazes, convenientemente,